A instituição O Bom Samaritano, que fica entre Campinas e São Paulo, na cidade de Louveira, e foi fundada há 62 anos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, está sendo obrigada pelo Ministério Público de São Paulo a servir carne animal aos idosos que acolhe. Eles não estão servindo, mas eles já receberam ofício do Ministério Público dando apenas alguns dias para que eles comecem a servir carne para os idosos. Eu não sei se você sabe, mas essa Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma tem como um dos preceitos o não consumo de carnes animais. Eles são ovo-lacto-vegetarianos, ou seja, eles não consomem carnes, mas consomem leite, ovos e outros derivados de animais. E eles têm vários serviços sociais, um deles é essa casa de repouso ou asilo, chame como quiser, que fica na cidade de Louveira. Como eu disse, foi fundada já há 62 anos, mas eles estão com um problema novo agora, porque acontece que o Ministério Público quer que eles sirvam carnes de animais para os idosos. Tudo por conta da denúncia da filha de um dos idosos que foi acolhido lá, que diz que o pai está recebendo de forma contínua suplemento de ferro em substituição ao consumo da carne vermelha, ou seja, ela diz que a instituição, o Bom Samaritano, está dando suplemento de ferro pro velhinho porque ele não come carne. Então, assim, para manter ele vivo, na segunda denúncia, ele está tendo que consumir suplemento de ferro de forma contínua, o que se sabe sobrecarrega os rins. Porém, segundo a casa, esse senhor ele recebia de fato esse suplemento de ferro em outra instituição que o acolhia. Depois que ele chegou a essa instituição, ao Bom Samaritano, ele não precisou mais receber suplemento de ferro porque os exames dele estão em dia. Inclusive, a casa conta com um nutricionista e também com uma médica para cuidar de todos os pacientes ali. Uma curiosidade aqui é que a denunciante ela não visita o pai. Ela alega nos documentos oficiais aos quais eu tive acesso integralmente que ela não visita o pai por conta de questões emocionais dela. Então, mesmo não visitando o pai, não sabendo exatamente o que está acontecendo ali, ela fez a denúncia ao Ministério Público. A mesma instituição, o Bom Samaritano de Louveira, recebeu há pouco tempo uma fiscalização do Conselho Regional de Nutrição e eles atestaram que a nutricionista que lá trabalha faz tudo direitinho. Então os idosos têm ofertados ali na alimentação todos os nutrientes que precisam, toda a proteína que precisa, todo o ferro e tudo mais. Só que não se usa carne animal por conta da questão da religião. E eu acho que nesse caso é bom salientar aqui que eu não tenho ligação nenhuma com essa igreja, inclusive eu sou ateu, realmente não tenho motivo nenhum para defender essa religião aqui, embora admire o fato realmente de ser uma religião muito difundida aqui no Brasil e que prega o não consumo de animais, né? Não são veganos, né? Como até poderiam ser, mas pelo menos prega o não consumo de animais. E eu faço questão de dizer aqui que eu sou ateu e ainda assim estou do lado dessa instituição religiosa, porque no ofício do Ministério Público eles falam o seguinte, ó, dá uma olhada. A República Federativa do Brasil é um Estado laico, portanto, permite, protege, respeita e confere o mesmo tratamento a todas as religiões, separando Estado de religião. Desse modo, também não é possível fazer com que determinada pessoa professe determinada crença. Nesse cenário, vislumbro que a dieta ovo-lacto-vegetariana adotada pela instituição Bom Samaritano, em razão da religião adventista do sétimo dia, viola o Estado laico e, como consequência, o direito de crença, liberdade e respeito aos idosos que não professam a mesma fé. Eu concordo, o Brasil é e deve continuar sendo um Estado laico e também respeito muito a instituição Ministério Público. Porém, eu não concordo que essa casa para idosos gerida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia esteja violando o Estado laico. Não estão. Na verdade, este ofício do Ministério Público é que está violando o direito deles de serem quem são. Embora eles tenham parceria com a Prefeitura de Louveira, ou seja, tem dinheiro público envolvido ali, se eles forem obrigados a colocar carne no cardápio dos idosos, então eles estão sendo violados em sua religião. E eu mudaria completamente de opinião se não tivesse uma nutricionista lá, se não tivesse tudo ok com a alimentação dos idosos, se tivesse faltando realmente proteína, por exemplo. Mas se tem uma nutricionista lá trabalhando, se o Conselho Regional de Nutrição foi lá e atestou que tá tudo certo, porque o Ministério Público, que não tem nada a ver com nutrição, quer obrigar a colocar carne animal no cardápio dos idosos. E quer ver como é fácil de entender o que eu tô falando? Se fosse uma instituição para idosos da Igreja Católica, como devem existir muitas por aí, será que o Ministério Público obrigaria essa instituição a servir carne durante o período da Quaresma, um período em que os católicos não comem carne vermelha? Será que o Ministério Público ia falar, não, tem que dar carne vermelha sim para garantir a proteína? Ah, mas tem proteína no feijão, não interessa, tem que dar carne. Será que fariam isso com a Igreja Católica? Eu acho que não. Ou se a instituição fosse judaica, será que o Ministério Público obrigaria essa instituição a servir carne de porco, sendo que os judeus não consomem, não aprovam o consumo de carne de porco?
Também acho que não. Então, dessa forma, eu acho que é bem precipitado o Ministério Público, que, mais uma vez, não tem nada a ver com nutrição, presuma que a alimentação ovo-lacto-vegetariana é falha em algum momento aí para os idosos. Não é. Mais uma vez, desde que tenha a nutricionista trabalhando lá e desde que tenha essa informação de que foi fiscalizado já pelo Conselho Regional de Nutrição e tá tudo ok. Eles têm proteína, tem tudo que precisam. A proteína não precisa necessariamente vir de fontes animais. E olha que parte vem, porque eles são ovo-lacto-vegetarianos. Então os idosos consomem ovos, laticínios, né, como leite, iogurte, queijo, etc. Mas poderia até ser uma instituição vegana, não tem problema nenhum. Então a minha opinião sobre esse caso é que a instituição O Bom Samaritano, lá de Louveira, não está violando o Estado laico quando não dá carne animal para os idosos que acolhe. Se eles estão cuidando bem, se eles estão alimentando com tudo que eles precisam, eles não devem ser obrigados a dar carne animal, que é contra os seus princípios, para os idosos. Eu espero que o Ministério Público possa consultar diversos nutricionistas com diferentes opiniões para então rever essa decisão de que o Bom Samaritano tenha que dar carne para os idosos. O caso parece complexo, né? Mas é muito simples. Se eles estão sendo bem alimentados, ok. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.